Bem-vindos, alunos, a mais uma videoaula da disciplina de Planejamento de Manutenção. Na videoaula de hoje iremos tratar do assunto de indicadores de desempenho. Bom, na videoaula de hoje nós vamos ver uma introdução sobre esses indicadores, tá? Alguns indicadores de confiabilidade e alguns indicadores de ordem de serviço. Lembrando que nós temos vários tipos de indicadores, tá? Então não daria tempo nessa videoaula para a gente ver todos eles, tá? Nós vamos ver alguns dos principais, entendendo como que funciona esse, aí a gente consegue entender os outros também, né? Basta a gente ler na nossa apostila, no nosso livro de estudos, ok? Bom, vamos lá então. Introdução, né? As empresas que buscam permanecer no mercado hoje em dia, um mercado altamente competitivo, né? De maneira crescente, devem ter um desempenho de classe mundial, quer dizer, deve ter um desempenho de primeiro mundo, né? O que significa que essas empresas devem sempre buscar a melhoria da sua performance, não é isso? Esses indicadores, então, eles permitem uma quantificação e o acompanhamento dos processos que as empresas executam, né? Propiciando possíveis correções aí que se fazem necessárias nesses processos, né? Ou seja, então, os indicadores eles são dados chaves para a tomada de decisão. Como assim? Toda empresa, ela tem alguns processos que ela executa, né? E ela deve acompanhar, medir, gerenciar esses processos de tal maneira que ela identifique quais são o pior resultado que ela está tendo, com qual processo, então para que ela consiga melhorar aquele processo e atingir um resultado melhor, não é isso? Então os indicadores, né, são essas medidas. O indicador são os cálculos e o acompanhamento que a gente faz, né, do processo que a gente está analisando, e aí através desse indicador a gente consegue tomar uma decisão de mudar ou não, de melhorar ou não algum processo, ok? Bom, os indicadores então eles são medidas ou dados numéricos estabelecidos sobre os processos que a gente quer controlar, não é isso? A principal função então dos indicadores de desempenho é então indicar oportunidades de melhoria dentro das empresas, dentro das organizações, ok? Medidas de desempenho, elas devem ser utilizadas então para indicar quais os pontos fracos e analisar para identificar se está tendo algum problema ou não, né, que pode vir a causar algum resultado indesejado para a nossa empresa, ok? Bom, os indicadores de performance de manutenção, né, eles devem ter as seguintes funções então. Tornar claro os objetivos estratégicos da empresa, né, e da equipe de manutenção, por exemplo, tá? Proporcionar a leitura clara de como estão os resultados, tá, do processo que a gente está, né, gerindo e compará-la com as metas, né, que a gente tem. Identificar problemas e facilitar possíveis soluções. Então essas são as principais funções aí dos indicadores de manutenção, ok? Agora a gente vai começar a ver alguns desses tipos de indicadores, né? Vamos entender como que eles funcionam e como que eles podem ajudar no gerenciamento de manutenção, ok? Bom, o primeiro deles aí é a taxa de falhas, tá? Só que eu tenho dois tipos de taxa de falhas. Esse primeiro é em relação à frequência de ocorrência de falhas, não é isso? Então ela é calculada como um número de falhas em um determinado tempo, tá? Esse indicador ele é usado quando eu analiso eventos ou peças defeituosas em uma linha de produção, tá? Então, taxa de falha é igual ao número de falhas dividido pelo número total de eventos. E aí eu multiplico por 100, que vai me dar um resultado em porcentagem, ok? Bom, a gente vai ver aqui rapidamente. Vamos ver o outro tipo agora de taxa de falhas, e aí depois a gente vai ver algum exemplo que a gente vai entender melhor, tá? Então, taxa de falha, de acordo com frequência de ocorrência, é assim: número de falhas dividido pelo número total de eventos multiplicado por 100.
Nós temos outro tipo de taxa de falhas, é a taxa de falha com frequência temporal, ou seja, em relação ao tempo de análise, né, daquele problema. Tá? É usado quando se analisa estados ou fornecimento de energia numa rede de distribuição, tá? Paradas em uma linha de montagem, por exemplo. Tá? Então como que a gente calcula? Né? A taxa de falhas é o número de falhas dividido pelo tempo de operação multiplicado por 100 também. Tá? Então vamos ver agora um exemplo tratando desses dois tipos para a gente entender a diferença. Então, ó, um lote de 50 componentes eletrônicos, 50 peças, né, eletrônicas, esse lote é testado durante 2.000 horas. Tá? 4 dos componentes, 4 dessas peças, 4 dessas 50 peças, sofreram uma falha. Tá? A primeira falha ocorreu após 1.200 horas de teste, a segunda após 1.450 horas de teste, a terceira com 1.720 horas e a quarta com 1.905 horas de teste. Tá? Então ele pede para a gente calcular a taxa de falha de acordo com o número de ocorrências e a taxa de falha de acordo com o tempo. Né? Então vamos lá. A taxa de falhas, de acordo com as ocorrências, é o número de falhas dividido pelo número total de eventos. Então, quantas falhas eu tive nesse teste? Quantas falhas nós tivemos? 4 componentes, não é isso? Então, o número de falhas é 4. E o número total de eventos, quer dizer, quantas eram as peças que a gente estava trabalhando, que a gente estava testando? 50 peças. Então, 4 dividido por 50 vai dar, multiplicado por 100, não é? Vai dar esse resultado aí de 0,08%, ok? Então tem um resultado em porcentagem, né? Então vê que o resultado é pequeno comparado com o número de peças que a gente tem, né? Eu tenho 50 peças, só 4 falhou, não é isso? Então é um número pequeno, né? Se fosse uma análise que a gente estivesse fazendo na nossa empresa, então de repente para cada processo eu tenho faixas aceitáveis. Então, de repente, para esse evento aí, o teste de 50 componentes elétricos, esse resultado está aceitável, ok? Se desse um número muito maior, né, eu teria que buscar saber por que estava falhando tantas peças, né? E é assim que a gente faz o gerenciamento de manutenção. Eu tenho uma medida, que é esse indicador de taxa de falhas, tá? E eu analiso o resultado. Se for baixo, estiver dentro da faixa aceitável, ok, o meu processo está normal. Tá? Agora, se os números começam a dar muito altos, começam a aumentar todo mês que eu for medir, toda semana, ou todo dia que eu estiver medindo, meus resultados começarem a aumentar, aí eu tenho que perceber que está acontecendo alguma coisa errada, fora do normal, e buscar por que isso está acontecendo. Então, esse é o gerenciamento de manutenção. Ok? Bom, o outro tipo de falhas, né, é em relação ao tempo, né, a taxa de falhas temporal. Tá? Então, em cima desse exemplo, né, o número total de testes é 50 componentes que vão ser, cada um deles, analisado durante 2.000 horas. Então, 50 vezes 2.000, nós temos aí 100.000 horas de componentes, né, de teste de componentes. Porém, o primeiro componente, ele falhou com 1.200 horas, então é 2.000 menos 1.200, né? Ele não operou nessas últimas 800 horas, tá? O segundo componente, ele não operou nas últimas 550 horas, né? Quer dizer, o teste é de 2.000 horas, mas com 1.400 ele falhou, faltou 550 horas, tá? O terceiro componente não operou em 280 horas finais, e o quarto componente não completou, faltando ali 95 horas. Tá? Portanto, o tempo total de operação é o que? É o tempo total teórico menos esse tempo não operado, tá? O tempo que não estava operando. Né? Então, 100.000 menos, somando ali 800, 550, mais 250, 280, mais 95, a gente encontra 1.725. Tá? Então, 100.000 horas menos 1.725 resulta em 98.275 horas. Tá? Então, a nossa taxa de falha
em relação ao tempo, taxa de falha temporal, tá? É o número de falhas dividido pelo tempo de operação, ok? Multiplicando por 100, né? Então 4 dividido por 98.275 vai nos dar aí um resultado de 0,00041, né, unidades por hora, né? Então, dependendo da faixa para esse teste, tá? De repente, se é um número pequeno, é um número que vai estar aceitável, né? Se o número eu devo, então, na nossa empresa, a gente deve criar faixas aí, o que é aceitável e o que não é. E aí, com o indicador, a gente consegue analisar se o resultado está dentro da faixa ou não, se está fora da faixa. Então, a gente tem que tomar uma providência, né? Nós temos que tomar uma decisão, ok? Por isso, então, que os indicadores servem de baliza para os processos das empresas, né? Bom, um outro indicador de manutenção é o backlog, tá? Que significa também chamado de carga futura de trabalho, tá bom? Então, backlog ou simplesmente carga futura de trabalho. Esse indicador ele mostra pra gente quantos homens, né, quantos profissionais, quantas horas ou quantos dias ou semanas, tá? Para aquela determinada força de trabalho, para aquela equipe, tá? Quanto tempo vai ser necessário para executar todos os serviços solicitados estão pendentes agora, né, se eu não tiver mais nenhum serviço. Se hoje a minha equipe de manutenção não chegar nenhum serviço mais, então toda essa gama de serviços que a gente tem para fazer hoje, quanto tempo a gente vai gastar com essa equipe para fazer esse trabalho? Então isso é o backlog, ok? Então como que eu calculo isso? É o total de homem-hora, né, HH, homem-hora, tá? Necessários para executar os serviços que estão pendentes, né, os serviços em carteira, tá? Dividido pelo total de HH necessário para executar os serviços, né, no dia e por dia, tá? Então o backlog, e o ideal é que ele não seja superior a 15, tá? É um valor estipulado aí, ok? O próximo indicador é o cumprimento de programação, não é isso? Outro aspecto importante, então, ligado ao planejamento e coordenação dos serviços, né, é justamente essa relação dos serviços programados com os serviços que estão sendo executados, né? Então, uma das principais coisas que as empresas medem, né, é a taxa de serviço que ela entrega, não é isso? E principalmente taxa de serviço que ela entrega no prazo, ou seja, sem atrasar, né, sem ocorrer atrasos, tá? Então, além de medir como está andando o planejamento, né, esse indicador ele vai mostrar também, mesmo que indiretamente, a confiabilidade da nossa instalação, da nossa empresa, né, dos equipamentos, ferramentas que a gente tem para executar o serviço, tá? Então esse indicador cumprimento da programação, né, igual HH, serviços planejados, né, hora homem de serviços planejados, tá, dividido pelas horas homens ali de serviços executados, tá? Então a gente tem um cumprimento da programação, né, do que foi programado, o que está sendo executado em relação ao que foi programado, ok? Bom, continuando, um outro indicador muito importante é o tempo médio entre falhas, né? As empresas elas somam o seguinte: eu tenho um equipamento, tá? E aí ele trabalha um tempo e aí tem uma falha, ele quebra, aí para, conserta esse equipamento, aí volta a trabalhar, ele vai trabalhar um tempo, vai até dar a próxima falha, uma outra falha qualquer. Aí para, ele é levado para manutenção, né, fica um tempo parado dando manutenção, depois ele volta a operar. Então, essa soma de quanto tempo ele fica operando, né, normalmente, é chamado aí de tempo médio entre falhas, tá? Também conhecido como TMEF, que é uma sigla em português, ou MTBF, que é a sigla para esse termo em inglês, ok? Então, como que a gente calcula? É o somatório dos tempos de bom funcionamento, né? O tempo que ele fica operando, né, entre as falhas, dividido pelo número de intervalos observados, tá bom? Então, se durante um ano um equipamento ele operou 200 horas, aí falhou, aí parou, foi consertado, aí ele voltou a operar
operou mais 450 horas, deu outra falha, parou, foi consertado, voltou, depois trabalhou 4.000 horas, falhou de novo, e depois trabalhou mais 1.400 horas e falhou de novo. Então qual que é o MTBF? Então é o somatório de todos esses tempos de bom funcionamento. Vou somar todos esses tempos, 200, 450, 4.000 e 1.400, e dividir pelo número de intervalos que a gente observou. Quantos intervalos a gente observou? 4 intervalos. Então esse é o nosso MTBF, né? E aí o resultado vai dar 1.512 horas. Quer dizer, em média, esse equipamento ele trabalha 1.512 horas até falhar, não é isso? Com esse indicador, eu consigo às vezes programar uma manutenção para que aquele equipamento não quebre e me pegue a empresa, a equipe de manutenção de surpresa, não é isso? Então a gente já programa a manutenção dele para esse tempo aí, ok? Bom, um outro indicador muito importante é o tempo médio de reparo, tá bom? Também conhecido com a sigla TMPR ou MTTR, tá bom? Ele é o somatório dos tempos de reparo dividido pelo número de intervenções observadas, tá bom? E aí, com esses dois que a gente acabou de ver, né, o tempo médio entre falhas e o tempo médio de reparos, tá? A gente acha o indicador disponibilidade. Uma vez o que está escrito, né, o que eu falei, né, calculando o MTBF e o MTTR, a gente consegue calcular o indicador de disponibilidade, né? Então, da seguinte maneira: disponibilidade é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, dividido por MTBF mais MTTR, que é o tempo médio entre falhas mais o tempo médio de reparo, tá bom? Multiplicado por 100, porque a gente precisa do resultado em porcentagem, né? Então, por exemplo, aqui estão as siglas MTBR e MTTR, né? MTBF e MTTR, tá bom? E vale lembrar também que garantir disponibilidade, né? Entregar disponibilidade dos equipamentos é a principal função, é o principal objetivo da manutenção, ok? Então esse é um dos principais indicadores no gerenciamento de manutenção, o índice de disponibilidade dos equipamentos, tá bom? Bom, um outro indicador importante é o indicador de produtividade, né? Que é o que? As horas efetivamente trabalhadas dividido pela jornada de trabalho. Então eu posso calcular índice de produtividade para um funcionário específico, ou para uma equipe específica, ou para um setor da empresa específico, ok? Então esse é o nosso índice de produtividade, tá? Bom, assim a gente chega ao final de mais uma videoaula, tá, pessoal? Lembrando vocês, né? Busquem informações sobre isso, né? Na nossa apostila, ela tem um conteúdo muito bom a respeito de indicadores, tem vários outros indicadores lá. Agora que a gente já entendeu para que serve o indicador e como que a gente pode calcular esses principais indicadores, a gente consegue entender como que os outros são também calculados, tá bom? Então dê uma olhada nisso, leiam a apostila. Qualquer dúvida, me procure lá no ambiente virtual, procure o seu tutor no ambiente virtual, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.